Gostei dessa data. Bom, Gufo, em seguida então a gente vai com os ouvintes. Antes vamos falar dessa chuva preta, né? Que é um indício do quê? Indício das mudanças climáticas que estão afetando diretamente já a nossa vida. E ontem até a gente estava comentando, Giba, que era necessário que alguém fizesse alguma pesquisa sobre o que havia nessa água na chamada chuva preta, para a gente entender exatamente o que está caindo. Por muita gente que utiliza água de chuva e também o que há no ar. E, claro, nós temos o IPH, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, que analisou amostras da chuva preta em Porto Alegre ontem, na famosa quinta-feira, dia 12, e a concentração de partículas sólidas, segundo essa pesquisa, foi 7 vezes maior do que o normal. O resultado completo dessa análise deve sair somente na semana que vem, mas a gente já pode ter uma ideia de que, olha, 7 vezes mais do que o normal é porque há muitos resíduos sólidos nessa água, e a gente vai, inclusive, entender um pouco mais, né, Giba, sobre essa pesquisa. Já temos o nosso entrevistado na linha? Ainda não, em seguida a gente vai conversar aqui na Band News FM com o Luigi Lauer Albornoz, que é coordenador técnico do Laboratório de Saneamento do Instituto de Pesquisas Hidráulicas aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em seguidinha a gente vai ter ele. Estou tentando nesse momento fazer o contato, mas a revolta das máquinas está rolando. Até porque o próprio Luigi é um dos responsáveis pela pesquisa, então certamente ele vai poder nos contar com mais exatidão sobre como é que foi essa coleta, que tipo de estudo que se faz, o que significa o resultado, o que ele pode fazer de uma leitura preliminar sobre isso para a gente, né? Tendo em conta, claro, que essa água ela é tomada ontem, então a amostra dessa pesquisa era bem recente. A gente não tem aí um andar para trás para entender assim, uma evolução do que houve. Temos ele na linha? Temos na linha, Gufo. Por favor, Luigi Lauer Albornoz, coordenador técnico do Laboratório de Saneamento do Instituto de Pesquisas Hidráulicas aqui da URGS. Bom dia, obrigado por atender a Band News FM, Luigi. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Luiz, bom dia, Gustavo Fogaça aqui, obrigado por atender a Band News. A gente entendemos aqui pela leitura preliminar dessa pesquisa que vocês terminaram fazendo sobre a coleta da chuva, chamada chuva preta, em Porto Alegre nessa quinta-feira. Se você pudesse nos contar um pouquinho como é que foi esse procedimento da coleta, da pesquisa, qual foi a intenção dessa pesquisa e o que pode ser dito para os nossos ouvintes em relação a essa leitura preliminar do que vocês coletaram. Bom, ontem pela manhã a gente observou que diversas notícias estavam circulando nas redes sociais e nos telejornais também em relação a essa chuva, essa precipitação com uma coloração mais escura. E aí, como nosso laboratório trabalha com a análise de qualidade de água e de efluentes, prontamente a gente já preparou um experimento aqui, uma área especial para a coleta dessa água da chuva. E aí coletamos essa amostra durante o período da manhã, que foi aquela primeira chuva mais intensa, que teve uma coloração mais escura, e uma chuva pela tarde também, para avaliar então a diferença temporal na qualidade da água. E essas amostras foram analisadas no laboratório e ainda continuam sendo analisadas, né? E aí já temos alguns resultados prévios que a gente já pode concluir algumas coisas. E o que se tem em destaque? Bom dia para ti. Quem conversa contigo agora é a Fabrine Bartz. O que a gente já tem de indício até então, mesmo sendo recente a pesquisa? Sim. Comparando com os dados da literatura, que a gente foi atrás, observando, né, a literatura científica que informa a relação a chuvas normais em períodos de precipitação sem uma grande poluição na atmosfera, né, a gente observou principalmente aqui que os nossos valores de concentrações de sólidos totais, sólidos suspensos totais e dissolvidos totais, e outros parâmetros também que estão associados a esses sólidos, como turbidez, estão muito mais elevados do que foi encontrado na literatura, tá? Às vezes 5, 6, 7 vezes maior, tá? Do que o encontrado normalmente numa chuva em períodos, digamos, normais, né? Sem essa poluição tão elevada. E também os valores de cor também, a cor que a gente consegue visualmente observar, né? Colorações muito superiores em relação a um parâmetro de potabilidade, por exemplo. Então, a cor está 10 vezes maior
superior ao exigido pelo padrão de potabilidade e distribuição de água para o consumo humano. Ô Luigi, essa chuva que a gente está vendo agora e que pode até gerar uma mudança no tempo, ela pode fazer com que a atmosfera fique mais limpa? Ou seja, essa fuligem que está no ar, quando cai a chuva, dá para dizer que isso limpa um pouco o ar ou não? Segue bastante comprometido a qualidade do ar? O que a gente conseguiu observar é que a diferença da amostra da manhã para a da tarde, que seria a chuva que já passou a tarde, que já teria passado, e a atmosfera, avaliar a atmosfera em relação a isso, né? Os nossos parâmetros assim, de cor, turbidez e sólidos já diminuíram bastante. Então, a cor, ela diminuiu quase 4 vezes o seu valor, tá? Então, ela está mais próximo da potabilidade. Então, a gente já pode concluir que é um indicador que a qualidade do ar ele já está bem melhor com aquela primeira chuva, né? Isso está de acordo com a literatura indica também que a primeira chuva, ela carrega consigo a poluição que está na atmosfera e leva para a superfície da Terra, né? E a atmosfera, ela fica com uma qualidade muito melhor. Uhum. E, assim, esses dados ainda do que foi apresentado até agora do estudo são preliminares, né? Tem, assim, alguma previsão de quanto que a gente deve ter dados mais concretos e definitivos? Sim, o próximo passo da nossa pesquisa aqui seria avaliar a presença de metais, tá? Porque os metais eles podem estar associados a esses sólidos. Os sólidos estão na suspensão, na atmosfera, e os metais podem ficar aderidos na sua superfície, tá? E aí, quando ele precipita, esse sólido que chega ao solo, ele não é apenas matéria orgânica, ele pode ter um metal associado. E alguns metais eles são tóxicos à saúde humana e ao meio ambiente. Então, a próxima etapa para a semana que vem é terminar as análises de sólidos, e análise também de coliformes totais e coliformes termotolerantes, para avaliar se tem a presença de coliformes, de bactérias patógenas nessa água dessa chuva, na primeira chuva, que seria da manhã, e na amostra da água da chuva da tarde. Então, semana que vem, a princípio, já teremos uns resultados mais conclusivos em relação a isso. Sim, falando justamente sobre essa questão dos riscos, né? O que seria exatamente o que ocasionaria nas pessoas esses riscos dessa chuva preta? A gente poderia dizer que impacta mais na respiração. Eu sei que isso acarreta também o pessoal envolvido na saúde, mas é importante a gente ter uma noção do que acontece, assim como também foi com a água no período das enchentes. Sim, alguns metais eles são tóxicos ao ser humano, né? E os animais também. E também não podemos esquecer que também tem a natureza, as árvores, os gramados e todo esse ecossistema, ele também é impactado diretamente com essa água da chuva. Dessa água da chuva que tem essa concentração muito elevada de metais ou de bactérias patogênicas. Então, isso ele prejudica não apenas o contato primário, que seria com a água da chuva, mas também o impacto no meio ambiente, que depois utilizamos essa água para captação, para tratamento, para distribuição da população, ou aquelas pessoas que utilizam águas subterrâneas, pode ser que esse metal ele filtre, ele percole pela terra e ele enxergue algum lençol freático que alguma pessoa depois vai retirar essa água do poço para consumir. Então, a gente tem o impacto primário do contato com essa chuva e também tem o impacto secundário ao longo do tempo com essa contaminação. Pois é, isso que eu ia perguntar a respeito das plantas também, né? Porque a gente foca muito, é claro, nos seres humanos, nos animais, mas as árvores, as plantações também, a agricultura, né? Tudo isso está sendo impactado, está tudo interligado, né Luigi? Não é a gente costuma dizer isso aqui, as mudanças climáticas, elas não impactam um certo grupo de pessoas ou de plantas, elas impactam todo o ecossistema, né? Então está todo mundo envolvido nisso. Exatamente. Alguns parâmetros inorgânicos, como a presença de íons, como sódio, sulfato, cálcio, magnésio, eles têm todo um equilíbrio no solo, que quando essa chuva, se ela vem em grande quantidade, ela pode modificar ali momentaneamente na superfície e pode promover, de vez em quando, erosões, desagregações do solo, e isso prejudica também a produção de alimentos, produções de oleaginosas e tudo isso. Então, esse impacto aí também tem que ser avaliado ao longo do tempo, né? E aí, é interessante essas pesquisas serem continuadas, né? Então, a universidade, ela também está sempre aberta a realizar esses projetos de pesquisa para a sociedade e fornecer essas informações científicas de qualidade. Muito bem. Luigi Lauer Albornoz, coordenador técnico do Laboratório de Saneamento do
Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela tua disponibilidade de atender aqui a Band News FM. E se tiver ainda algum ponto que tu queira ressaltar que a gente acabou não te perguntando, fica à vontade. Não, só queria agradecer mesmo o espaço e reforçar mais uma vez que o IPH, como a URGS, né, a gente está sempre disponível para a sociedade, para ajudar no que for necessário, até porque a nossa universidade é uma universidade pública, né, então a melhor universidade federal do Brasil, então a gente está sempre aberta para a sociedade e trazer essas respostas com a melhor qualidade e agilidade possível. Muito bem, valeu. Luigi, aqui com a gente na Band News FM do IPH da URGS, são 9h49.